talvez o tal do André Silva, que é Isso, o que estavam perguntando. agora há pouco tinha uma mensagem falando do André Silva. Isso, a gente Quem não tá na falou. nossa pauta, inclusive... Tá na pauta. É verdade isso, assim, o São Paulo tá certo com o jogador, mas não tá certo com o clube, é isso? Isso, o Não, cenário é esse. assim, eu me baseei nas informações de um jornalista que ele acompanhou de perto esse caso pelo Vasco. Então, segundo ele, deixa eu pegar aqui direitinho o nome para não errar. Segundo esse jornalista, São Paulo e Vasco disputavam o André Silva desde o começo. Não foi um começou e o outro entrou. Os dois estavam o André estava na mira dos dois clubes. Porém, o São Paulo ele foi para o jogador e não tinha condição quer dizer, não queria pagar o que o Vitória de Guimarães estava pedindo. O Vasco topou pagar. Segundo esse jornalista, depois eu pego aqui, em 3 parcelas. Já estava acertado com o Vasco, tanto é que o Globo Esporte deu que o jogador estava encaminhado para o Vasco. Porém, a SAF do Vasco, ela tem 20 dias para aprovar A proposta. o valor para sair pro jogador. E em 20 dias fechou a janela, meu amigo. Acabou. E o São Paulo, assim, ele tá um tempo sondando, e qual que era o problema? O jogador, ele quase foi pra Itália, ele só não foi porque ele não tinha o passaporte extracomunitário. E o Hellas Verona tinha grana pra pagar à vista, que o Vitória queria de 3,5 milhões a 4 de euros, que era muita grana. O São Paulo não consegue pagar isso à vista. Então tá tentando parcelar. E conversando com o jogador teria dado o interesse de jogar Libertadores. Isso pesou. Com isso, segundo o Pedrosa, lá do Vasco, Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa, o jornalista, ele teria falado que o Vasco se retirou então da negociação por conta dessa questão da grana, de tempo, e que o jogador meio que já deu a entender que prefere jogar uma Libertadores. E é verdade que rolou hoje uma reunião entre as partes? Então, o que o Gabriel Sá trouxe lá pra gente é que... O Sá, de novo, atrapalhando a sempre vida do São Paulo. Hein? Ele vaza essas coisas a fogo. E aí, diz que essa informação teve uma aproximação das partes, uma reunião, e já estaria bem encaminhado já para anunciar nos próximos dias. Aí o Edu Afonso confirmou essa informação à tarde. Então, já andou a negociação com o clube. Com o clube. Com o clube. Os clubes já estão negociando. Isso. E me parece que vai ser um valor até maior do que o Hellas Verona ofereceu, porém parcelado. Ah, tá, ok. Entendeu? Então não é um valor maior à vista. O São Paulo não pode pagar. Mas como o jogador já demonstrou interesse em sair da Europa e voltar para o Brasil para jogar no Brasil... Ele se destacou nessa temporada. Isso. Né? Eu levantei as temporadas dele. São fracas para o centroavante. No passado, São fracas. É um jogador que já está em Portugal há um tempo, jogou pelo Arouca, agora está no Vitória de Guimarães. É de Taboão da Serra. Isso. Né? Ele é paulista. Acho que foi até de graça jogar lá. Não tinha lá na... Quantos anos ele tem? 20... Acho que 26. Por aí. Novo. 26. Tá numa boa idade. Sim, boa idade. Tá num bom momento Assim, hoje. se você fizer um levantamento, média de gols da carreira dele, tudo que ele jogou lá, desde 2020 pra cá, a média de gols dele é 0,29 por jogo. É fraca. Mas a dessa temporada é meio gol por jogo. Isso. Então, assim, o que tá credenciando, o que credencia é essa temporada. É o momento. É o suficiente? Não sei se é o suficiente. Conto muito que de repente seja aquele cara que dá match com o clube, como é o Caleri. Sim. Né? Como foi o Luciano. Como foi o Luciano, de repente, pensando assim. Porque, olha, é uma posição difícil, hein, gente? Então, teve uma entrevista que eu achei muito interessante, que foi com o Paulo Turra, que foi técnico do Atlético Paranaense. Ele treinou o Vitória de Guimarães, né? E treinou o André. Ele falou muito bem, falou que é um jogador muito inteligente, falou que é um jogador que ele não é só um centroavante de área. Ele também ele joga pela ponta também. Então essa versatilidade aí pode ser importante para uma Libertadores,
para um campeonato brasileiro, né? Porque o Caleri não pode jogar todos os jogos. Não dá, né, meu? Daqui a pouco aguenta. estoura. Então, Estourou, né? E o Juan também não pode jogar. Não. Nem o Caleri nem o Juan pode jogar todos os jogos. Então tem que ter um jogador desse. E é como você falou, é o jogador que está vivendo o seu melhor momento agora, do mesmo modo que o Mastriani está vivendo o melhor momento agora, que é o que todo mundo queria e que não veio porque, dizem, não se submeteu não se submeteria a ser reserva do Caleri. O Pravato lá do Arquibancada, ele mora em Lisboa, né? Então ele tá acompanhando de perto lá a Vitória e tal. Ele até comentou, né? Ele que tinha trazido as primeiras informações dos jornais de lá, né? Primeiro. Ele até falou, cara, parece que zicaram o cara. Porque no último jogo, o Vitória jogou muito mal, o time foi muito mal e ele foi muito mal. Foi substituído aos 70 minutos. Mas o momento dele é bom. Ele fez gols nos 3 principais lá, que é Porto, Sporting e Benfica. Jogou bem. Tá com uma média alta e tá, assim, naquele momento quente, né? Aí ele até falava, pô, pelas notícias daqui, era muito difícil que ele fosse sair. Porque ele tava num momento bom e o Vitória tá meio que na briga de torneio continental, né? Pra classificar e tal, tá em 5º lugar. Então, era meio... Eu não entendo por que eles querem vender. Se ele tivesse documentação europeia, ele não saía da Europa. Essa é a minha visão. Pode ser, pela questão do passaporte, e eu acho que a proposta financeira deve ter agradado bem, porque ele tá no momento em alta para ter mercado europeu até, para sair para outro clube, mesmo que médio, né? Então, mas o São Paulo, por exemplo... e tem uma coisa interessante que o Lucas Pedrosa colocou, ele respondeu um seguidor no Twitter da seguinte maneira, ele foi questionado por um seguidor do Vasco, por um vascaíno, sobre o fato do São Paulo estar devendo para o elenco. O São Paulo está com dificuldade de pagar, né, o elenco, inclusive até o Rames Rodrigues, que não pagou até agora. E aí ele respondeu para esse seguidor no Twitter, amigo, é clube associativo. Se vai pagar, quando vai pagar ou não, é outra história. Mas promete e vê depois, como a maioria dos clubes associativos do